sonho americano. Quem não sonhou em morar lá nos Estados Unidos? Quem já não passou pela cabeça de fazer isso, de se jogar? Eu trouxe uma pessoa que fez isso. Tudo bom, Betânia? Tudo bem contigo? Prazer, te resgatei aqui em Cascavel para contar Sim. essa história. Prazer todo meu. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando contigo e também falando um pouquinho da minha história para as pessoas. E agora eu tô aqui passeando, né, de férias, depois de 10 meses de Estados Unidos, oficialmente. E você é de Cascavel? Eu sou de Cascavel. Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas me criei sempre em Cascavel. Então eu digo que eu sou cascavelense e paranaense, né? E você tinha esse sonho, sempre teve esse sonho de morar fora? Nunca me imaginei morando fora. Nunca me imaginei morando fora. Até conhecer o meu hoje esposo, na época era meu namorado. Nos conhecemos em 2014, começamos a namorar em 2015. E aí, terminei a faculdade, fui pra lá. Me mudei pra lá, passei 6 meses com ele. E aí a gente foi entrando numa história, mas em 2017 eu fui deportada. É isso que eu vou perguntar, como é que foi essa história? Porque você chegou aí até lá, né? Decidiu ir, foi com o namorado e chegou lá. E o que aconteceu? Eu fui com visto de turista, porque eu ia passar realmente 6 meses com ele. Porque eu queria antes fazer um test drive antes de casar. Eu falei, não, a gente namora à distância já há 3 anos e tanto. Eu quero primeiro passar um tempo contigo mais junto e depois a gente casa. E eu não consigo ficar parada, né? Eu tô sempre inventando de trabalhar, de fazer alguma coisa. E comecei a limpar a casa lá. Com visto de turista não pode. Fui fazer um cruzeiro pras Bahamas, que eu ganhei. Quando eu fui entrar nos Estados Unidos, babau, me deportaram ali na hora. E como é que foi? Você tinha suas coisas lá nos Estados Unidos? Ficou de repente tudo. Eles te mandaram embora? Eles me mandaram embora no mesmo dia. Eu fui presa pela imigração, né? A gente não fica numa cadeia normal, uma cadeia de imigração mesmo. Eu fiquei ali na salinha com eles. Fui pega pela manhã e fui deportada à noite mesmo. Eles que pagam o voo até o primeiro aeroporto internacional mais próximo. Então, até São Paulo eles pagaram o meu voo e de São Paulo para Foz, no caso, foi por minha conta. Mas assim, foi um momento assim, muito tenso, muito traumático. Eu fiquei bem fora de órbita. Assim, parece coisa de filme, né? Bem fora de órbita, umas 3 semanas, você até entender o que estava acontecendo. E assim, eu vim com a minha mala de mão, o que eu tinha no cruzeiro, só. Eu cheguei num frio aqui, um frio. E lá tava calor, porque lá era julho, e aqui um invernão. Cheguei com shorts, manga curta. Só vindo do cruzeiro, né? Tipo, vim do cruzeiro das Bahamas. E não tinha... Sorte que eu tinha levado uma calça. Pensei, às vezes em alto mar é frio, leva uma calça, porque foi o que me salvou. Vim só com a minha malinha de mão, meu travesseirinho, ficou tudo lá. E aqui eu já não tinha mais coisas, porque eu tinha doado. Falei, bom, eu compro lá. E foi isso que aconteceu. E aí chegou. E como é que funciona esse processo de deportação? Você foi deportada e aí tem um mínimo pra você voltar? Sim. Como é que é o processo? Tem eles falam de ban, né? O meu ban foi de 5 anos, porque eu estava legal no país, com visto, mas eu estava tendo uma atividade legal que seria trabalhar sem a autorização de trabalho. Então o meu ban foi de 5 anos. Bastante. Eu não poderia entrar nos Estados Unidos por 5 anos, só que como meu esposo, ele já tinha documento, né, ele era residente, eu até não quis casar no começo justamente por isso, porque a gente tem que fazer um processo. Falei, não, vamos ver como é que é, depois a gente faz essa aplicação. Então, quando eu fui deportada, ele veio ao Brasil, nós casamos e iniciamos o nosso processo na imigração, que durou 3 anos e 4 meses. Ele lá e você aqui? Ele lá e eu aqui. A gente tem 7 anos juntos à distância. E aí, eu fiquei aqui esperando 3 anos e 8 meses do tempo que eu fui deportada e 3 anos e 4 meses do tempo de processo. E foi bem, assim, bem trabalhoso, bem intenso, porque não tem previsão de fim, não tem previsão de acabar aquele processo, você não sabe a quantas anda, se tem mais gente na sua frente, se não tem. Então eu tive que fazer a aplicação para o Green Card, que se chama o I-130, e também tive que aplicar para um perdão. Eu tive que pedir perdão por ter ficado lá com o visto de turista e trabalhado legalmente, falar as razões do porquê eu fiz. Eu precisei juntar cartas que comprovassem a veracidade do meu relacionamento com o Guilherme. Então a gente, graças a Deus, era um relacionamento verdadeiro, né? A gente conseguiu reunir bastante cartas, o pessoal falou, não, é verdadeiro, tudo mais. E conhecemos a Betânia, eu tinha formação aqui no Brasil, que também ajuda bastante. Mandei esse processo, que é o I-212, e ficamos esperando um tempinho. Aí o processo foi negado. O meu perdão foi negado. E eu entrei em desespero, pensei, pronto, agora que eu não vou. Falei, acho que... E aí, como é que faz? Será que eu tô no caminho certo? Eu ficava, será que eu tô no caminho certo? Eu vou, não vou, não acaba. Mas aí a gente aplicou por uma apelação, que a gente chama assim lá, explicando que o meu I-130 já estava aprovado e a gente precisava só da aprovação do I-212. E eles aprovaram. E aí entrou a pandemia. Meu Deus. E aí entrou a pandemia e o consulado fechou, não atendiam mais, ele não conseguia sair porque ainda era residente, eu não poderia ir. Até que ele virou cidadão, conseguiu vir, o consulado abriu para
casos de emergência, entrevista de emergência. A gente fez uma aplicação para uma entrevista de emergência, alegando que já estava há muito tempo longe, que eu não estava trabalhando aqui, e ele estava bancando sozinho as custas tanto de processo quanto de casa, porque teve que alugar uma casa para me esperar, e isso tudo é gastos a mais do que estava sendo planejado. Aplicamos para entrevista de emergência, daí eles finalmente aceitaram. E você foi. E em questão de 40 dias, a gente fez a aplicação da entrevista de emergência, marcaram uma entrevista e eu estava nos Estados Unidos. E como é que tá sendo morar lá? Ai, é muito gostoso. É muito bom, assim, é uma realidade completamente diferente do Brasil, mas sinto muita falta do Brasil. Nossa, eu sinto muita falta do Brasil. Os amigos, esse calor, assim, humano, os amigos. Tem que ter uma oportunidade muito boa lá, né? Tem. Pra você abdicar disso. Porque às vezes que eu vou, eu falo assim, gente, eu não tenho vontade de morar, né? Eu sei que muita gente tem, mas eu acho que é essa busca de oportunidades que talvez a gente não encontra aqui no Brasil, né? Sim. E aí acaba indo pra lá. Ou muito forte no propósito, né? A pessoa que vai pra lá, ela tem que estar muito forte no propósito mesmo, porque para imigrante que tem documento já é difícil, mesmo tendo a possibilidade de vir para o Brasil e voltar. Então, para quem fica lá anos sem documento, às vezes dirige sem carteira, então o propósito tem que ser muito forte, né? Corre vários riscos. O propósito tem que ser muito forte mesmo, assim. É uma vida muito gostosa. Eu digo que os Estados Unidos, ele te dá um poder de compra que o Brasil não te dá. Uma segurança também, né? É uma segurança, mas o Brasil te dá esse conforto, esse aconchego, essa família, amigos. Porque lá a gente tem amigos, mas a vida é tão corrida, tudo longe, 40 minutos, distante, uma hora pra você ir na casa de um amigo. Então você não acaba vendo todo final de semana. Você vai ver uma vez por mês e olha lá. Então, esse calor humano, assim, a gente sente falta, todo mundo muito corrido, mas é muito gostoso, é muito gostoso. E os projetos da Betânia lá nos Estados Unidos? Eu cheguei, né, como eu esperei muito tempo, eu cheguei um pouco perdida. Não sei o que eu faço, será que eu vou pra esse lado? Será que eu valido minha faculdade? O que eu faço? E agora eu tô trabalhando com meu esposo, ele tem uma empresa na área de construção civil. Nós prestamos serviços para condomínios. Então, os condomínios contratam a nossa empresa e nós contratamos pessoas para fazer a parte de acabamentos de piso, banheiro, cozinha. Então, a gente atende um condomínio muito grande lá, que se chama The Villages. Eles têm mais de 120 mil casas no condomínio. É um condomínio gigante, é maior que Cascavel. É uma cidade, é maior que Cascavel. Tem shopping dentro, tem inúmeras farmácias, mercados. É surreal de você conseguir explicar o que é, só vendo mesmo. Então, a gente trabalha nessa área da construção civil. É uma área muito boa, que te dá muitas oportunidades lá nos Estados Unidos. Muitas pessoas que chegam lá, né, geralmente vão para a área de construção ou para a área da limpeza, que é o que te dá, assim, todo o trabalho manual lá, braçal, que aqui não é tão valorizado, lá é valorizado. E como eu digo, né, o poder de compra. Aqui, às vezes, R$100 não compra o que lá você compra com $100. Sempre digo, faz 1 a 1. Não converta, porque lá você ganha em dólar, gasta em dólar. Então, você trabalha assim na construção ou na limpeza, você é muito bem valorizado, muito. Então, você consegue ter uma segurança, igual você falou, um poder de compra, ter uma casa legal, comer comidas boas, fazer passeios legais, que talvez aqui não conseguiria. Oportunidade, né? E o que você diz para quem sonha igual você, Betânia, assim, quando você sonhou, né, a partir do momento que você desejou isso e você conseguiu? Vai à luta, tenta, vai, dá cara, o que você dá de propósito para essas pessoas? Olha, eu digo que primeiro, assim, pesquise muito. Cuidado demais com o que você vê na internet. Cuidar demais com esses vídeos de YouTube, é tudo muito fácil, é tudo muito lindo, você compra carro fácil demais, você aluga casa fácil, você chega, tem trabalho fácil. Cuidado, muito cuidado com isso. Não que seja difícil, mas você tem que ter muito cuidado com quem você vai conversar, aonde você vai colocar o seu dinheiro, porque é difícil você juntar aqui e converter, né, fazer quase dividido por 6 o seu dinheiro, vezes 6 o seu dinheiro, pra chegar lá e de repente dar um problema. Então, pesquisar bastante, procurar quais cidades são melhores, se tem brasileiro perto ou se não tem, se você quiser ter brasileiro por perto, né, nessa questão do português, se ainda não sabe falar inglês. Pesquise bastante e, se for o que for, né, da sua vontade, vai lá, vai à luta. Eu tenho certeza que com bastante garra, bastante propósito, muita gente consegue se erguer muito bem nos Estados Unidos. É um país de oportunidades. Muitas oportunidades. Facilita as oportunidades. Facilita, né? Demais. E se de preferência conseguir chegar falando inglês, melhor ainda. Que aí treinando, então. Vai treinando, tem um monte de aulas no YouTube de inglês gratuitas. Então você consegue ir pegando um dia a dia, 10, 20 minutinhos por dia, vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, que aí você não depende de outra pessoa lá pra te ajudar, sabe? Então é muito bom você ter ajuda, mas às vezes você precisa resolver uma coisa e como a vida é corrida, às vezes a pessoa não consegue parar pra te ajudar. Então se conseguir com um pouquinho de inglês, melhor ainda, vai pesquisando
as diversas formas de trabalho na construção, se é piso, se é gesso, se é fazer... vai focado, vai seria focado, a mas oportunidade, né? isso, se conseguir aqui. Lá a gente, quando vai contratar alguém para fazer a parte de piso, a gente sempre pede ter experiência. Por mais que seja diferente a colocação de piso lá do que aqui, mas você já tem uma noção, você sabe como funciona, já ajuda. Então a limpeza, ela também é completamente diferente, mas assim, tem muitas oportunidades mesmo. Muitas oportunidades, mas cuidado com o sonho americano. Você viu? Cuidado. Cuidado com o sonho americano, que não é simples assim, não é fácil assim. É lutar. Pezinho no chão. Pezinho no chão. Você pode botar a cabecinha lá nas nuvens, mas o pé é sempre no chão para se manter bem focadinho no propósito. Betânia, eu desejo muito sucesso pra você. Obrigada. Lá. Vocês que têm essa ambição, querem saber um pouquinho mais da história dela, tem vídeo, tem podcast, tudo explicando da história dela lá nos Estados Unidos. Podem acompanhar a Betânia, que todos os índices estão marcados aqui. Eu desejo muito sucesso e vamos acompanhar você lá na sua história. Obrigada. Eu também posto bastante no meu Instagram, a minha rotina, lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Sempre tô postando questão de trabalho, questão de casa. Eu gosto de postar curiosidades. Então, também quem quiser acompanhar, qualquer dúvida, se eu puder ajudar de alguma forma, dentro, né? eu tô aberta, assim, meu Instagram tá aberto, minhas mensagens estão abertas para o que eu puder ajudar, seja com uma conversa, seja com, de repente, passar dica, conhecer alguém, fazer contatos, eu tô bem disposta a isso também, porque eu sei que é bem difícil a gente chegar lá sem conhecer ninguém. Obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Todo meu.